da teoria. Deu alguma... Tá bom, então vamos começar este tópico 6 acústico. Aquí deixei as referências e os objetivos em noções de movimento harmônico simples e ondas, natureza do som, efeito Doppler e aplicações, alguns exemplos. Tá, eu deixei aqui no começo da aula a recapitulação dos tópicos anteriores, tá? Então, já esta recapitulação, já falei na aula anterior, esta é da parte 1, da parte de temperatura. Então, você tem aqui a recapitulação da parte 2, ainda da parte 2, e a recapitulação da aula passada, que foi, a aula passada foi mais... seria esta que no dia a dia de um arquiteto é muito importante ter conhecimento básico de temperatura, calor e transmissão de calor. Esses conhecimentos são muito importantes para oferecer conforto aos clientes na planificação de residências e oficinas comerciais. As obras devem ser adaptadas em dependência da localização geográfica, tendo conhecimento da direção do vento e radiação solar no local. Então, nós vimos alguns exemplos durante a aula passada, que foi mais de aplicação. Então, eu coloquei no começo da apresentação, porque assim fica de resumo para vocês estudarem, tá bom? Fica todo aqui nesta aula. Bom, a modo de introdução, podemos falar que estamos rodeados por oscilações, movimentos que se repetem. Existen cordas de violão, tambores, diagramas en telefones y sistemas de altofalantes, cristales de cuarzo en relojes de pulso que oscilan. Menos evidentes son las oscilaciones de las moléculas de ar que transmiten a sensación de temperatura y las oscilaciones de los electrones en las antenas de radio y de transmisión de transmisores de TV que transmiten informações. Então, basicamente, você vê, a gente tem que oscilações, você pode encontrar aí em diferentes aplicações, tá? Os movimentos oscilatórios podem criar ondas, tá? Então, você, primeiro, para gerar uma onda, você começa com um movimento oscilatório, tá? Você faz oscilar alguma coisa e essa oscilação faz que se emita uma onda que se vai propagar com essa oscilação inicial, tá? E por isso que por exemplo, aqui, o movimento para cima e para baixo de nossa mão, oscilante num extremo de uma corda, cria uma onda transversal que será estudada na aula de hoje. Pode ser que você não perceba, mas estamos cercados por ondas na água do mar, no rio, etc. Já não é tão óbvio que o som e a luz, tá, também sejam ondas, pois suas propriedades ondulatórias se revelam apenas em observações e experimentos cuidadosamente realizados. Tá, então a gente vê alguns tipos de ondas que a gente vê assim no dia a dia, mas o som e a luz são ondas também, só que não fica tão evidente para saber isso, tá? Então, como estava falando, a gente vai ver algumas simulações utilizadas na aula, estão nesse link, tá? Eu agora vou aí nesse link só para... Creo que carguei aqui. Tá, então esse é o link da plataforma PET, que tem algumas simulações. Aqui eu vou colocar marcar movimento e vou falar uma pequena... vou abrir esta experiência. Ainda aqui não estamos falando de oscilação nem onda, mas é uma vibração interessante que a gente viu na aula passada. Nós falamos bastante de temperatura. Por exemplo, aqui se você tem um livro em relação, colado do outro, tá? O que eu vou fazer? Eu consigo aqui nessas setas mexer o livro da cima sobre o outro. Então, aqui o livro está levantado. E aqui tem um termômetro que vai simular a temperatura dessas moléculas aí na região de contato. Então, o que você vê quando um livro encosta no outro, eu posso encostar e começar a fazer assim. O que acontece? Todas as moléculas que estão na região de contato começam a oscilar. E você que vem à direita, que essa oscilação, você vê a oscilação causa aumento de temperatura. Ou seja, que coisa é aumento de temperatura? É uma oscilação das moléculas. Tá? Ou quando ela deixa de oscilar, a temperatura diminui. Então,
Vocês veem que lo que nós estávamos falando na aula passada tem alguma coisa a ver com esta aula, tá? Ou seja, oscilação cria ao nível molecular uma oscilação causada por atrito, ela causa, ou seja, oscilação das moléculas e aumento da temperatura delas. Tá? Então a gente vai estudar hoje mais da parte de oscilação como um todo, não só a nível molecular, sino estudar a parte teórica, o que é uma oscilação, o que é um movimento harmônico simples e como isso forma diferentes tipos de ondas, ya sean ondas mecánicas, que son las que no vamos a estudar, y esas ondas mecánicas pueden ser transversales o longitudinales. Mas vamos ver isso com mais calma nesta aula. Então, vamos deixar essa plataforma aqui em aberto, que a gente vai estar vendo alguns dessas. Estou voltando no PowerPoint da apresentação. Então, eu estou deixando esse link aí para vocês. Aqui na direita dessa plataforma, você marca a área que você quer. Você vem aqui que pode encontrar alguns laboratórios aqui de matemática, de biologia. Tá? Caso alguém tenha um irmão, algum filho, pode estar mostrando também esses vários experimentos que tem aí de simulações. Bom, o que a gente vai ver hoje mais é a parte de som, ondas, luz e radiação. Então, basicamente, de todos esses experimentos de simulação ao longo da aula, eu vou estar olhando este aqui de ondas, intro, tá? Que a gente vai ver como é uma onda na água, no som e na luz. Vamos ver aqui este outro experimento que vai me permitir ver como que se propaga uma onda em uma corda. E por último, que eu vou achar mais interessante é este último aqui, que vamos fazer várias experiências já com uma onda acústica. Isso vai ser lá no final da aula. Mas antes disso, vamos fazer algumas definições. Primeiramente, é importante saber que coisa é movimento harmônico simples, tá? Que é um movimento mais estudado que a gente tem. Esse movimento harmônico simples, o mais básico que você pode encontrar dele é esta figura que a gente tem aqui embaixo. Eu estico aqui essa mola. Se você vem aqui esta mola, deveria ter a posição de equilíbrio aqui. Quando eu faço 100 Newton de força para lá, aparece uma força aqui em sentido oposto, de 100 Newton igual. Esta força que aparece aqui é a força elástica. Tá? E ela vai ser uma força que vai tentar trazer essa mola para a posição de equilíbrio, que é esse pontinho verde. Tá? Essa força é uma força restauradora e tem uma equação. É chamada lei de Hooke. Tá? E essa força é chamada de força elástica, pode chamar de FK, é igual a menos K vezes X. Tá? Isso seria aí essa força elástica. Lo interessante aqui deste exercício é que se você coloca isto em uma superfície lisa, sem atrito, e solta, e coloca uma massa aqui, um bloco de massa M, e você solta esta peça aqui, isso começa a oscilar. Se você não tem atrito, lembre o que acontece com o atrito. O atrito lo que faz é que aquece as moléculas e isso causa uma perda de energia mecânica em energia térmica. Isso é o que faz o atrito. Mas se não tem atrito, no caso ideal, então isso vai começar a oscilar para a esquerda e para a direita. Essa oscilação ideal, sem atrito, nada, vai ser chamado de movimento harmônico simples. Tá? Primeiramente, a palavra harmônico a gente vai ver hoje porque chama-se harmônico porque na solução matemática que você obtém a partir disso é uma senoide. Tá? Então, uma senoide, assim, um cosseno, um seno, esse tipo de funções, a gente vai chamar de harmônicos. Tá? Quando você vê a palavra harmônico em física matemática, significa isso, que ele é estudado por funções trigonométricas, senos e cossenos. Tá? Então, desse tipo de movimento, a gente vai definir algumas coisas aqui. Cada repetição vai ser chamado de ciclo, ou seja, quando ele vai para cá e volta a este lugar aqui, é um ciclo. O movimento que ocorre em intervalos de tempo regulares é chamado do período. O período é quando vai se repetir o movimento. E vocês ven, já sabem que, por exemplo, o sea, se ele vem daqui
aqui e voltou, é um período. Ele foi e voltou. E depois vai se repetir o mesmo. Isso é um período. E vocês sabem que uma função, por exemplo, senoidal, ela caracteriza muito bem um período. Ela começa aqui, desce e ela volta no mesmo ponto. Então, por exemplo, uma função seno, o período dela é desse tempo daqui a aqui. Esse seria o período de uma função senoidal. Então, por isso é que é muito fácil adaptar esse tipo de funções a estudar ao estudo desse tipo de movimento aqui. Bom, outra coisa interessante é o movimento faz um determinado número de ciclos em um tempo, o que chamamos de frequência. Tá? Frequência é quantas vezes, por exemplo, você marca aqui agora 1 segundo. Quantas vezes ele vai e volta em 1 segundo? Se faz isso 5 vezes. Então, a frequência seria 0,25. E assim vai. É quantas vezes ele faz. Vai ser definido frequência. A diferença aqui entre período e frequência, o período se expressa em segundo e a frequência a gente vai ver que é hertz. Hertz é segundo a menos 1. Outra coisa importante, ele não corre em todas as regiões do espaço, ou seja, o movimento é limitado. Ou seja, esse movimento harmônico simples não é infinito. Ele é limitado a uma região do espaço. Nesse caso aqui, de aqui até aqui. Tá? E sempre existe uma força restauradora, que é a que mantém a oscilação. Essa força da lei de Hooke, quando ele la mola está esticada para acá, ela tem este sentido. Mas se você, quando a mola passa da posição de equilíbrio para acá, esta força azul vai ser oposta. Ela sempre vai trazer o corpo para a posição de equilíbrio. Por isso chama-se força restauradora. E existe uma equação de movimento que con esa ecuación de movimiento a gente estuda todo. Y es lo que vamos a ver ahí, qué ecuación de movimiento es. Entonces, a ecuación de movimiento es ya falei que era la ley de Hooke, esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí. Menos KXK se expresa en Newton por metro, que es la constante elástica de la mola. Entonces, cuando quiero que a gente faz aquí, coloca la segunda ley de Newton. La fuerza resultante es masa veces aceleración. Tá? ¿Qué fuerza resultante es eso? Si a gente volta no slide anterior, aquí, yo estoy pensando que esta fuerza de 10 newton fue eliminada, esto es cero, y soltamos la mola, entonces ella va a comenzar a oscilar. Entonces, la única fuerza que va a tener ahí en la horizontal es la fuerza elástica. Por eso que yo aquí, la fuerza resultante solamente coloco menos K veces X. Y aquí M veces A. M es la masa del cuerpo que está preso en la mola y A es la aceleración de él. Aquí simplemente es hacer un poco de matemática. Esto que está positivo pasa para acá negativo. Ahora multiplico todo por menos 1. ¿tá? Y voy a hacer una consideración aquí que a gente usa en física. ¿tá? Para você ter essa equação, tem que entender uma coisa importante, que se você tem a posição de um corpo e você deriva ela em função do tempo, o que você obtém é a velocidade. Tá? Isso matematicamente acontece isso na física. Se você deriva a velocidade em função do tempo, tá? eu não quero entrar em quanto o valor da derivada, só para avisar para isso. Você obtém a aceleração. Tá? Mas se você colocar aqui, onde está V, esto sim, onde está V, você coloca dx dt, ou seja, o que você obtém é que a aceleração pode ser escrito como a segunda derivada, que vamos a notar com duas linhas aqui acima. A aceleração é a segunda derivada da posição. Tá? Esto es un conocimiento, solamente yo no tengo como entender movimiento armónico simple si no sabe esas relaciones aquí entre velocidades, o sea, la velocidad es la primera derivada de la posición y la aceleración es la segunda derivada de la posición. ¿tá? Es importante saber esto para poder sustituir aquí donde está la aceleración. La segunda derivada. Y esto lo que ficó aquí es una ecuación diferencial. ¿tá? Una ecuación diferencial que está falando que la segunda derivada es K sobre M. K es la constante de la mola y M es la masa del cuerpo, veces X igual a 0. ¿tá? Esta ecuación a gente se resuelve matemáticamente porque existe un curso de matemática que es ecuaciones diferenciales.
y en ecuación diferencial resuelven esa ecuación. Aquí lo único que yo puedo hablar para ustedes, voy a presentar somente a solução, tá? Mas antes disso, o que significa este K sobre M? Bom, esse K sobre M, se você coloca, vamos fazer análise dimensional dele. O K seria Newton sobre metro e M quilogramo. Então eu coloquei isso aqui, Newton sobre metro dividido entre quilogramo. Ou seja, este metro pode passar para aqui para baixo, vai ficar Newton dividido entre metro vezes quilogramo. No próximo passo, onde está o Newton, eu abri o Newton. Lembre que o Newton é quilogramo metro segundo quadrado. Se eu faço esta massa para com este quilogramo para com este, y aquí fica 1 sobre segundo a la menos 1. O sea, la unidad de esto es 1 sobre segundo cuadrado. O sea, que, y esto va a llamar de omega cuadrado, entonces. O sea, lembrando que omega es 2pi sobre periodo, radiano sobre segundo. Entonces, omega cuadrado, esto que está aquí no es más que la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, donde está ese K sobre M, sustituyo eso. Y beleza, de hecho la ecuación así. Esto es lo más importante. ¿Y cuál es la solución de ese tipo de ecuaciones? La solución de ese tipo de ecuaciones es simplemente un A coseno de omega, de esta omega, t más una constante aquí que vamos a llamar de fase. Este es el tiempo, esta es la frecuencia angular que es 2pi sobre el período. Entonces, la solución de esa ecuación del movimiento armónico simple es esto. ¿Tá? O sea, ¿quién va a ser A? Ese A que está ahí es simplemente esta, la amplitud máxima. Es cuánto él se comprime aquí a tu valor máximo, que la velocidad es 0 y volt. Ese sería ese A que está ahí. Então, se você faz o gráfico disso, tá? Por exemplo, aqui o que hicieron fue, o que fue feito fue que colocaron la mola assim na vertical. Então, você vê aqui que essa mola vai oscilando. Se você coloca um lápis aqui, e você faz que isto gire, tá? Em esse aparelho que isto gira, gira com uma frequência constante. Então, esto lo que va a diseñar ese lápiz que está aquí es una senoide. ¿Tá? Porque ele desce, sube, desce, sube, desce, sube. ¿Tá? Entonces, aquel IA que estaba lá, eso que aparece aquí na frente, era a amplitude máxima, este pico aquí. ¿Tá? Entonces, vocês têm aí essa equação. Lo que posso falar desta equação aqui, que este A o XM, você tanto faz aqui, pode chamar de A o XM, que é a amplitude máxima. T es el tiempo y este phi 0 es la fase inicial que se expresa en radianes y omega es la frecuencia angular. Entonces, lógico, si você deriva esto, lo que vos obtenés es esta expresión aquí de velocidad. Esto es para vos tener. Si vos deriva esta expresión aquí, el resultado es este. Y si vos deriva esta expresión, el resultado es este que está aquí. Y aquí, ¿qué es lo que faz? A coseno de donde está esto, sustituye x. Entonces, fíjate que la aceleración es omega cuadrado veces x. Tem varias expresiones ahí que se obtienen de ese movimiento armónico simple. Vamos a hacer un ejemplo ahora que você precisa calcular todos esos parámetros de ese tipo de ecuación. Este ejemplo dice así: un bloque con una masa de 680 gramos es preso en una mola cuya constante es 65 newton por metro. Un bloque es puxado de una distancia de una distancia x igual a 11 centímetros da su posición de equilibrio en x igual a 0 sobre una superficie sin atrito y después es solto en un tiempo t igual a 0. O sea, lo que fue feito aquí fue que pegaron un bloque que tiene una superficie. Un bloque estaba aquí. Esa sería la posición de equilibrio del ¿cierto? ¿Tá? Só que ele fue esticado. Entonces vamos a tentar diseñar eso con otra cor. Alguien veio y tiró él de la posición de equilibrio. Ahora, ¿qué aconteció? Fez esto aquí, él se esticó todo. Aquí. Tá, entonces ficó por aquí.
Si esta era la posición de equilibrio, ahora él está esticado. ¿Cuánto? 11 centímetros. Es mejor colocar 0,11 metros. Tá, e aí foi solto, então ele começou a oscilar aqui. Tá, então estou perguntando, qual é a frequência angular e a frequência e o período do movimento? Então você tem que calcular F, ômega e T. F, ômega e T. Vamos ver como você faz isso. E você conhece a massa e a constante da mola. Então tem 5 incisos. Primeiro, no inciso B diz qual é a amplitude da oscilação, no inciso C qual é a velocidade máxima, e no D qual é a intensidade da aceleração, e qual é no inciso E qual é a constante de fase, e por último qual é a função de deslocamento para o sistema massa-mola. Primeiro, qual é a frequência angular? Então, primeiro, aqui eu fiz isso na mão, aqui coloquei para vocês, para explicar para vocês. Você tem os dados, não? Tem a massa, a posição e K, isso é conhecido. Lo primero que yo percebo aquí es que yo tengo esta fórmula, omega cuadrado es K sobre M. Entonces, yo consigo calcular omega porque yo conozco K, que es 65 newton por metro, y conozco la masa, que es 0,68. Yo coloco 65 dividido entre 0,68 o 680 veces 10 a la menos 3, y yo consigo calcular la frecuencia angular, omega. Si yo tengo omega, omega es 2pi sobre 2pi veces la frecuencia. Entonces, la frecuencia F es omega dividido entre 2pi. Yo coloqué eso aquí. Tanto coloca omega dividido entre 2pi, divide eso y da 1,6 Hz. Aproximadamente 1,6 Hz. Respondido aqui duas partes de inciso A. Falta a última. Qual era o período? O período é o inverso da frequência, 1 sobre a frequência. 640 mil, esto aqui M significa milissegundos. Ok, então a gente resolveu o inciso A dessa parte. Vamos para o inciso B. O inciso B. O inciso B, não me lembro o que estavam perguntando. Dice, qual é a amplitude da oscilação? O deslocamento máximo será em aquela posição onde ele foi solto, no movimento harmônico simples. O sistema não ganha nem dissipa calor, ou seja, energia. Ele ficará oscilando infinitamente, vai ficar oscilando infinitamente. Este é um caso ideal. Tá, então, vocês, se quiserem aí, podem colocar a equação. Ou podem falar com suas palavras. Chega aqui e colocar x em t igual a xm cosseno de omega t mais θ. Na posição inicial, este é 0. Tá, e vai ficar xm cosseno de θ. Estoy considerando que es la fase inicial, porque él comenzó desde 0. Esto también es 0. Y al final de cuentas, yo demuestro eso sí. X0 es igual a Xm. Él fue solto. Generalmente ese tipo de movimiento es solto de amplitud máxima. Después que você solta, él va a ir para la posición de equilibrio, continúa hasta menos Xm y después volta. No próximo inciso, no próximo están preguntando cuál es la velocidad máxima del bloque. Entonces yo tengo la velocidad máxima que fue feito aquí. Quando você tem um cosseno, tem que derivar ele. Quando você deriva um cosseno, dá um seno. Então, esto é uma coisa que se abriu aqui, que é regra da cadeia. Eu não vou avaliar isso para vocês, mas aqui aparece ômega xm. O xm estava e esse ômega apareceu daqui. Tá? Esse ômega xm é a velocidade. Então, ômega foi calculado no slide anterior e xm é dado do problema. Lembrem que tem que colocar o xm em metros. Y da la velocidad ya 1,1 metros por segundo, la velocidad máxima. ¿Cuál es la intensidad de la aceleración? Bueno, la aceleración tiene que derivar de nuevo esta ecuación. Fíjense esto aquí, va a ser en t igual a 0, y va a ficar omega cuadrado x, esto que está aquí. Y ese número da 11 metros por segundo cuadrado.
O inciso E, estamos diciendo cuál es la constante de fase para un movimiento. Para achar a constante de fase, você sempre faz o tempo igual a zero. Faz esto igual a zero. Vai ficar, então, 1. Se esto é zero, vai ficar cosseno de θ igual a 1. E esse psi, desculpa, não é θ. Vai ficar arco cosseno de 1, que é zero. Ou seja, ou qualquer ângulo múltiplo inteiro de 2π. Então, assim você acha esse valor aí da fase. Dice o inciso F, qual é a função de deslocamento para o sistema massa-mola? Agora é só substituir o que eu encontrei nos incisos anteriores. Este XM, que estava no inciso B, creo. Este aqui. Este número aqui. No XM dado do problema. Cosseno é ômega T, e aí você deixa isso assim. Tudo bem? Então, aí você pode estar calculando todo las grandezas en esta ecuación aquí, ¿está? En esta ecuación vermelha aquí. Xt igual a coseno omega t, phi 0. Tá, então você tem aí lo que es un movimiento armónico simple, tá? Si a gente vai lá nas nossas simulações, vamos lá vamos ver a simulação da corda. Este que eu vou ver hoje, mas aqui, por exemplo. Estoy abriendo él. Yo no sé si. No me sé que esté. Está, por ejemplo, esta oscilación aquí. Extremidad es otra. Manual. Sin amortecimiento. Eso que ustedes están viendo ahí sería esto está oscilando. La amplitud está muy toda. Vamos a disminuir la amplitud. Yo posso fazer esto manual. Entendeu? Se eu faço isso assim direto, esto seria uma oscilação. E você vê que isso é quase que harmônico aí. Vamos colocar extremidade fixa. Tá, dá para fazer várias coisas aqui com. Se você estuda um único ponto aqui, ele baixa e sube, baixa e sube. Está oscilando. Aqui nesta dá para pôr uma régua, um cronômetro, uma linha de referência, caso você queira pôr esta aqui, por exemplo. Dá para fazer pause, colocar ele lento. Tá, e aqui você pode estar aumentando essa amplitude. Ó. Que fez? Aumentou a amplitude, aumentou o tamanho da rodinha. Vamos aumentar um pouco mais a amplitude. Y la frecuencia, también puedo estar variando la frecuencia aquí. Vamos a disminuir la frecuencia. Normal. Vamos a aumentar la frecuencia para que usted tenga una idea de lo que significa frecuencia. Oh. Ahí lo oscila más, ¿entendieron? Oh. Voy a disminuir la frecuencia. Voy a aumentar la amplitud de todo lo que da aquí. Oh. Aquí este se deformó bastante porque como tiene este extremo aquí fixo, ele tem ondas que estão voltando para trás também e forma essa superposição de ondas aí, tá? Só melhor aqui deixar a extremidade infinita. Aí ficou mais legal, entendeu?
Quando coloca infinita aqui no final, fica mais harmônico simples. Vamos aumentar um pouco a frequência e já saímos daqui. Ó, aí deu uma senoide perfeita, né? Vamos a disminuir la frecuencia, opa, disminuir la amplitud. Tem uma baixa frequência e uma baixa amplitude. Mas lembra, esto, si você me fala, esto que está aquí sería la onda y este es una oscilación. Una oscilación, armónico simple, causa una onda. En ese caso, de acuerdo. Vamos a ver qué más, alguna característica de esa onda. Entonces. Vamos a ir a nuestra simulación y para aula. Bom, então, e que é uma onda? Se a gente viu na oscilação. Bom, é uma perturbação que se propaga periodicamente transmitiendo energia. A onda no transmite materia. Tá? Ele lo que transmite é energia. O sea, las partículas en la onda, si você ve una bolilla en aquella corda que yo estaba mostrando, ella simplemente oscila. ¿Tá? Ella no se propaga por la corda. Entonces, como cada punto da corda no se propaga por la corda, a gente fala que la onda somente transmite energia, não transmite matéria. Tá? Então, ele transmite essa energia mecânica que está sendo feita no começo da oscilação, ela se transmite em forma de onda. Mas não tem um deslocamento de matéria ao longo da onda. Ok? Isso fica claro aí na parte das ondas. La naturaleza de esas ondas, elas pueden ser mecánicas. ¿Qué significa mecánicas? Que precisan de un medio material para se propagar. En ese caso, entonces estamos hablando de ondas acústicas. Esa onda acústica vamos a usar hoy una onda mecánica. Y una onda en una corda también es una onda mecánica, porque ella precisa de una corda para se propagar. Ahora, esa onda, las otras ondas que existen, que a gente no va a estudiar hoy, son las ondas electromagnéticas. Estas ondas no necesitan de un medio material para se propagar, ellas se propagan no vácuo. Ellas pueden se propagar en la materia, mas también pueden se propagar no vácuo. Porque ellas son autosustentadas con las variaciones de campo eléctrico y magnético. Ah, entonces, por ejemplo, ¿cómo que usted se transmite con un robot que está en otro? La NASA mandó para Marte una estación. ¿Cómo se transmite con ella? A partir de ondas electromagnéticas, la comunicación. Mas si fuese con una onda acústica, ellos no conseguirían se transmitir, se comunicar. ¿Tá? Porque precisa que existe un medio material. Y entonces cuando en un medio interplanetario no tem ese suficiente partículas como para você poder transmitir una onda acústica. Mas puede transmitir una onda electromagnética, porque la onda electromagnética no precisa de un medio material para se propagar. Y es una grande vantagem, tá? Bom, la propagación de onda ela puede ser longitudinal o transversal. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Longitudinal, está escrito aquí, você puede ver que es que la vibración de la onda tenga la misma dirección que la propagación. Lo que significa que el movimiento de un medio ocurre en la misma dirección o en una dirección contraria al movimiento de la onda. Por ejemplo, el sistema masa-mola, onda sonora. Ese sistema masa-mola que a gente está estudando puede ser considerado una onda longitudinal. Y una onda sonora, que acústica, ¿no? Que es que a gente va a estudar hoy, también puede ser considerada una onda longitudinal. La propagación de la onda es en la misma dirección del movimiento de las partículas, la oscilación de las partículas. Mas las ondas también pueden ser vibracionales, transversales, disculpa, la vibración y la propagación tienen direcciones opuestas, o sea, opuestas no perpendiculares. Ahí estamos hablando de la onda en una corda. Eu trouxe aqui para vocês outra simulação que a gente está vendo que está muito legal para você ver
ese comportamiento ahí en la sonda. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí. La descripción aquí de estas dos simulaciones, ela é utilizada para hacer ondas con agua, son y luz y ver cómo están relacionadas. Discutir las propiedades de la sonda usando vocabulario común y explicar cómo alteración de frecuencia y de amplitud afectan las características de la onda. Então, vamos lá. De novo, eu vou lá no aplicativo, vou parar aqui e vamos ver essa onda aqui no simulador. Então, você tem esta aqui. Tem alguém esperando para entrar? Não. Pronto, primeiro vamos ver uma onda na água. Então, por exemplo, aqui, como que a gente vê isso? Primeiro, eu tenho duas opções aqui. Uma onda senoidal ou um pulso. Então, eu simplesmente, para abrir a torneira, faço aqui. Tá? Então, se você vê, essa onda está se propagando para frente. Tá? Então, é uma onda longitudinal. Ela se propaga em círculo, mas ela vai para a direção de propagação e de oscilação é a mesma. Aqui você vê só as regiões escuras e mais brancas. Esses são os máximos e os mínimos. Tanto, por exemplo, se eu coloco agora aqui este aparelho e eu coloco um aqui e outro aqui, vamos ver o que acontece. Vamos lá continuar. Espera. Aí acabou, não? Não tem onda, ficou zero. E ele aqui está medindo o nível da água, por exemplo. Não aconteceu nada. Então, se você vê, o nível da água, esse ponto e este estão diferentes. Então, isso significa que, por exemplo, nesta posição, o nível da água em um ponto, que deve ser em este escuro aqui, é zero, é este, e em este mais cinza que está aqui, é máximo. Tá? Isso significa que está passando uma onda. A energia que causa a queda gravitacional dessa gota que está pingando aqui, causa essa propagação. Lembre, as partículas não estão se propagando, só estão oscilando. Bom, aqui, por exemplo, vamos ir aqui para zero. Vamos ver um pulso só. Vou colocar isso aqui. Um na frente de outro. Uma onda só. Tá, seria como. E outra coisa que vamos ver agora é a noção de frequência, por exemplo. Vamos colocar este para que fique pingando mais. Tá, olha aqui, pessoal. Tá, estabilizou em duas senoides, não? Estão desfasadas aí uma da outra. O que acontece se eu aumento a frequência? Olha aqui. Está pingando mais rápido, não? Você vai ver como aumenta este ciclo. Oh, ahora mudó a frecuencia. ¿Qué aconteció? Oh. Tá? Vamos diminuir essa frequência. Está muito chato. Hasta que não chegue a perturbação, entendeu? Você pode contar aqui o tempo também, tá? Tá bom. Vamos aumentar então. Professor, Diminuir a amplitude, diga. e aqui em cima aqui é 1 centímetro de altura que tá a torneira da água? Aqui, aonde que você está vendo isso? Não, Aí, 1 centímetro aqui é uma vista superior. Não, acho que esto para ter uma noção aqui, esto que está aqui, é para ter uma noção de espaço aqui dentro, tá? ¿A qué altura está la tornera? Acho que puede medir eso, sí. entendi. Aqui. Parece ser que é 1,6 centímetros. Mas esto aqui para ter uma ideia, entendeu? De noção de tamanho aqui. É como uma escala. ¿Ves? 1 centímetro. Então, qualquer região aqui de ese mesmo tamanho, em qualquer lugar da simulação, é 1 centímetro também, entendeu? Isso. Então, eu quero medir quanto é que eu coloquei
Puedo colocar esto así, en 1 centímetro, un du otro. Ahora llevo y tiro. Y paro. Voy a aumentar la amplitud. Vieron que la amplitud, ¿qué es la amplitud? El tamaño de la onda. Oh. Ahora voy a aumentar la amplitud de aquí. Es como aumentar el volumen de una... La amplitud sería una gota más fuerte que cae aquí. ¿Cierto? Entonces ahí termina aumentando la amplitud. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, un tsunami en un mar es una onda con una amplitud muy grande, una mega onda. Lo que você aumenta es la amplitud de la onda. Tudo bem, então essa é a ideia aí. Com esto você sabe mais ou menos lo que é frequência e lo que é amplitude de uma onda, tá? Então, se você tem a frequência, você consegue calcular o período também, tá? Aqui. Vamos ver esta vista lateral, faltou, também bem legal, tá? Então, vamos a fazer aqui, só para fechar que abrir este. Vista lateral. Certo, aqui na vista lateral, olha como fica agora. Fica bem legal. Vamos ver o gráfico. Aqui embaixo você vê o gráfico dessa onda aqui, não? Como o nível da água. Aumentar a frequência aqui. Vamos a disminuir la amplitud. O ves que el tamaño de la gota es bien pequeño. Entonces disminuye la amplitud. Si quiero aumentar la amplitud en un máximo ahora. Acho que aquí no va para hacer nada. Vista superior. Só un pulso. Una cosa que se ve, da para ver aquí, que lo que se vio, siempre una onda se propaga en dos direcciones, ¿está? Para frente y para atrás. En ese caso, ella se propaga como circularmente, eso que a gente está teniendo una visión aquí lateral. Tudo bem, então também você pode estar vendo esto aqui com o som, tá? Isso é como se fosse uma... Então, o som, basicamente, a ideia é como se fosse uma onda, é muito similar. A onda da água é uma onda longitudinal e a onda acústica também é uma onda longitudinal, então é bem similar. Se a gente faz isso aqui, usa esto, vai acontecer quase a mesma coisa aqui, ó. Tiene muita amplitude, espera aí. Vamos a disminuir la frecuencia, si no fica muito chato. Tá? Então, é bem similar. Tá? Lembra que uma onda acústica tanto se transmite no ar como na água. E esto aqui se fosse uma caixa de som que está oscilando aqui, e essa oscilação. Aqui tem várias coisas que você pode ver. Vamos a ver una vista lateral. Aumentar la frecuencia. Tá bom.
La luz, aquí también pueden ver la luz, ¿sabes? Eso que es un poco diferente. Cuál es la frecuencia y todo. No, yo no, como na aula hoje não vamos falar de luz, eu não vou deixar aqui de, se caso alguém queira fazer, também pode, vai encender a lanterna aqui, certo? Só que la simulación de la luz es una onda transversal. La luz es una radiación electromagnética. ¿Tá? Es una radiación electromagnética. Y você ve que lo que tenga aquí solamente es la oscilación del campo eléctrico. Es una cosa que es que sí, cuando você está viendo aquí una onda electromagnética, lo que oscila o campo eléctrico o campo magnético. ¿Tá? Si você está viendo una onda sonora, lo que acontece en la onda acústica es una variación de presión. Entonces você vê no gráfico aquí presión. Y você vê una onda no, na água, es o nível da água es lo interesante na hora de ela se propagar. Aqui neste gráfico. Bom, voltando aqui na apresentação. Bom, a gente viu essa, basicamente aí ter uma ideia aí de amplitude e de frequência dessa sonda, como que se propaga. Então, basicamente, uma onda, ainda assim tem que definir um modelo matemático aqui para você tirar alguma característica. Então, uma coisa que você vai ver muito da onda é o comprimento de onda, esse aqui, chamado de lambda. E a amplitude é esta distância de aqui até aqui. Tá? Então, um comprimento de onda lambda é a distância que tem de uma crista a um vale da onda. Tá? Y ese lambda se relaciona con la frecuencia y con la velocidad, o sea, es esto aquí. Para você entender lambda, lembre la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad y distancia entre tiempo. Tá? Entonces, es como si esa parte de la onda ela vai se movimentando de aquí hasta aquí. O sea, qué distancia cuando esta parte de la onda va la energía que está en la onda en ese momento aquí, en ese tiempo T1, ela vai se propagando por aquí, por aquí, por aquí, toda esa energía va a llegar aquí. O sea, ya en verdad se propagó una distancia como si fuese un lambda. Entonces, en vez de colocar aquí X, coloco lambda, que es la distancia de aquí a aquí, lambda. Y en vez de colocar aquí un tiempo de aquí a aquí un periodo. Entonces, este tiempo es un periodo. ¿Cierto? E o período é o inverso da frequência, 1 sobre F. Então, isto aqui vai chegar a lambda F. Então, você nunca mais vai esquecer lá. Se você se lembra da equação do movimento retilíneo uniforme em cinemática, você nunca mais vai esquecer esta equação. Okay? Você pode, a partir desse raciocínio, você chega aqui nesse. Vê lambda sobre o período e o período inverso da frequência, então chega neste aqui, lambda vezes F. O sea, la velocidad de propagación de esa onda. Eso que está aquí. Bueno, ese lambda tiene dimensiones de distancia. Entonces, ¿por qué es tan importante? Fundamentalmente, donde se usa mucho ese lambda es cuando vos está estudiando ondas electromagnéticas, porque las ondas electromagnéticas, ella no tiene una lambda definida. Ese lambda, es como si fuese un continuo. Ele tem vários valores e depende do valor de lambda, você está em um raio X, um raio gamma ou uma onda de rádio, luz visível, então depende exatamente desse lambda. Então esse lambda se calcula em qualquer, tanto em uma onda transversal como em uma onda longitudinal. Então se você está vendo aquela onda da água, não? Você vê que tem no pico da onda. Depois tem aqui um mínimo, não? Porque você sabe que uma onda, imagina um surfista na água, tem a onda do mar, que tem um pico, tem um vale, e depois tem a outra onda, não? Vem outra onda atrás. Então, você tem aqui o pico, certo? Que é chamada de crista, e você tem a outra onda que vem detrás dela, que tem outra crista aqui. Então, o comprimento da onda em uma onda longitudinal é de crista a crista. Esse seria aqui o lambda. Ou seja, se a gente vai lá na simulação nossa,
para você calcular naquela simulação o lambda, certo? Vamos ver como calcularia o lambda lá na simulação nossa. Está aqui. Tá, por exemplo, vamos ver a lista, esta vista aqui. Mas eu quero ver vista superior. Tá, se você for a calcular aqui o lambda, teria que calcular não de aqui a aqui, entendeu? Tem que ser do máximo, que deve estar aqui mais ou menos no meio, não? Que é o pico, não? La parte, no, desculpe, la zona branca é o máximo, tá? Olha aqui. Então seria de aqui, que corresponde a esta mitad de aquí, ¿no? Hasta el próximo pico, que sería este, que corresponde aquí. ¿Cierto? Entonces yo tendría que vir aquí y pegar, por ejemplo, esta, ya que Fabio preguntó. Tendría que vir aquí, colocar este negocio aquí y aquí. Entonces sería 2,2 centímetros. Ese sería el comprimento de onda de esa onda aquí. Y eso tiene que batir aquí con la frecuencia, ¿está? Essa frequência aqui não é fornecida, não sei que frequência é. Mas eu conseguiria, a partir do lambda, eu conseguiria saber também qual é o período. Como sei com o período? Vou ter que ver com isto. Tá, vou ter que começar a contar aqui quando é que está pingando isso e vamos ver como. Ah, tem que dar play. Foi aí, não? Não sei se me passei. Teria que ver quando o ponto que estava aqui passei por aqui. Vou tentar de ver de novo. Peraí. Vamos acelerar o cronômetro. Vai dar aproximado, pessoal. Vai ter um erro aqui. É quando este passa aqui. Nossa, não atualicei o cronômetro. Um 1,32 segundos. Entonces ahí más o menos yo tengo el periodo. Tengo lambda, tengo un periodo y conseguiría calcular la frecuencia inverso de ese periodo. Y conseguiría calcular la velocidad de la onda. Es lambda dividido entre un periodo, 2,2 centímetros dividido entre 1,32. Yo conseguiría, no, conseguiría calcular la velocidad. La velocidad es lambda veces la sobre el periodo. Tá, yo tendría que colocar aquí 2,2 dividido entre 1,32. Só que esto va a ser en centímetros por segundo. Tá? Então, bom, voltando aqui na apresentação. Então, a equação de uma onda é muito similar à equação de uma de aquela equação do movimento harmônico simples. Olha, a equação é similar aqui. A única coisa mais, no movimento harmônico simples, você tinha aqui ômega t mais a fase, isto que está aqui. Só que na onda, você tem que acrescentar esse termo aqui, kx. Tá? Porque você tem, além do movimento temporal, você tem um movimento de posição. A onda se desloca a diferença da oscilação. Lembra que como você tinha uma oscilação, o movimento era limitado a uma região do espaço. Agora, a onda não, a onda ela se propaga infinitamente, não? Esse x ao longo do tempo. Então, você tem aqui dentro do argumento do seno este kx. Este k entrou novo aqui agora. Esse k é chamado de número de onda. Tá? Ele está relacionado com o comprimento de onda também. Então, você tem kx. Então, aqui eu descrevo. Este é o deslocamento da onda. Este aqui na frente é a amplitude. Este é o número de onda. Este x la posição. Ômega é a frequência angular. T é o tempo. E este é o ângulo de fase.
Seriam as partes de uma onda. E aqui, por exemplo, fiz dois desenhos aqui embaixo. Um desenho que é uma onda transversal, unidimensional. E aqui eu fiz uma onda longitudinal. Aonde essa lambda seria a distância daqui a aqui também. E aqui eu também queria ver de novo este experimento aqui com vocês. Que dá para brincar aqui com ela. Vamos ir neste que está aqui. Vamos colocar infinito. Vamos medir então nessa onda aqui. Qual é? Bueno, aqui está, este simulador está melhor, porque aqui você consegue saber qual é a frequência e qual é a amplitude, não? Não precisa calcular, tem a frequência e a amplitude. Aqui este amortecimento é porque a onda vai perder energia por causa de um atrito, etc. Aqui, se você aumenta isso, essa oscilação aqui diminui bastante. Vamos ver o que acontece. Ó. Ela basicamente somente oscila aqui, vai ser amortecimento da onda. Tá? Isso geralmente quando uma onda ela é absorvida por um meio. Tá? Ela deixa de desaparecer. Tem um meio que faz esse amortecimento. Isso geralmente se usa bastante nas ondas que são ondas eletromagnéticas, que você usa um filtro e tem alguns comprimentos de onda que são amortecidos, chegam lá e não passam para o outro lado. Então, aí você aqui pode estar tirando esse amortecimento aqui e zerar ele. Se você zera, putz, a onda fica bem bonita. Essa é a tensão da corda. Ó. Essa tensão da corda, a tensão aqui é que se tem menos partículas. Geralmente coloco alto. Aqui lo que no consigue mexer esto para acá, deixa ver. No consigue más. Ficou nesse tamanho. Por exemplo, se a gente fosse a medir a amplitude da onda, pode fazer isto aqui. Vem aqui. Vou medir aqui. Quanto tem? 0,75, tá certo? Tá? Essa seria a amplitude. Se eu vou medir o comprimento de onda, então tenho que medir. Aqui está um pouco difícil. Vou ter que medir de aqui. De aqui. Está começando em 0 até esse ponto aqui. Deu 4 centímetros. Tem outra opção aqui que você emite só um pulso triangular. Né? Esto é como se fosse um sinal de um telégrafo, no sentido de que tic, 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 emite um pulso. E aqui manualmente você pode estar fazendo você mesmo com o mouse fazer a oscilação, entendeu? Não fica tão legal, não? Porque fica meio esquisito. Ok, bom.
Bom, aqui, pessoal, então tinha aqui um exemplo. Você tem esta onda, exemplo 2, uma onda que se propaga ao longo de uma corda é descrita por y, que é xt, e você tem a amplitude, que é este número que está aqui, seno de 72,1x menos 2,72t. Aqui não tem nenhum valor. Então, a primeira coisa que você vê aqui na onda é que a fase da onda é zero. Tá? Esto que está aquí va a ser la omega, la frecuencia angular, y esto que está aquí en la frente es UK, que es el número de onda. Es que si falar ese K se calcula 2pi UK, es 2pi sobre el comprimento de onda. Tá? Esse número de onda, o vector de onda se chama assim. O módulo dele calcula-se assim, 2pi sobre lambda. Tá? Então você tem aqui dessa equação, tem essa informação. Então o que estão pedindo aqui? Qual é a amplitude desta onda? Ah, pessoal, qual é a amplitude aqui? Esto direto, não? Não tem que fazer muita coisa aqui. O único que eu fiz aqui, ajustei o número e deixei notação científica. Aqui está este zero, deixei esto sendo 1, 2, 3, 3,27, 10 a menos 3 metros. Como tem um 10 a menos 3, esto é o prefixo mili. Então ficou 3,27 milímetros. Tá? Essa seria a amplitude dessa onda, 3,17 milímetros só, bem pouquinho. Quem é o K? Bom, o K é um dado. Estão perguntando aqui, e qual é o comprimento de onda? Então, simplesmente eu uso essa fórmula que eu acabei de apagar, o lambda é 2pi sobre K. Coloco o K aqui. Isso vai ficar este radiano para com este. Então vai ficar 2 vezes 3,14 dividido entre 72,1. 8,71 centímetros. Ou seja, você tem aqui 8,71 centímetros, é o comprimento dessa onda. O lambda. Depois estão perguntando qual é o período da frequência. Bom, o período é 2pi sobre ômega. De onde eu tiro este ômega aqui, que é 2,72? Lembrem, aí aparece aqui. E eu sempre vou pegar o valor positivo dele, tá? Então fica 2,72. O período é 2,31 segundos. E a frequência é 1 sobre esse período. 0,433 Hz. Inciso C. Qual é a velocidade desta onda? Lembrem, eu dei a expressão lá. Só que aqui ficou. Velocidade é lambda sobre o período. Só que aqui colocaram diferente, tá? Como chega nessa expressão? Velocidade lambda sobre o período. Lambda é 2pi sobre o vector de onda K. E aqui você tem o período. Velocidade lambda sobre o período. E o lambda é 2pi sobre o vetor de onda. Esse lambda deu esto aqui. Agora, 2pi sobre o período, esto aqui é ômega. Então aqui, por isso que aparece essa expressão aqui, ômega sobre K. Tá? Ômega é conhecido, 2,72 radianos por segundo, e este também. O resultado é 0,0377 metros por segundo. Aqui poderia estar arredondando, arredondei aqui com... Tá, tudo bem. Podia ter ficado 0,038 metros por segundo. Ok, 3,77 centímetros por segundo, deixa eu ver. E o último inciso, que é o D, estão falando qual é o deslocamento y em x e t. X de 22,5 centímetros e t 18,5. Nesse caso aqui, bem fácil. Você vem aqui, este x vai substituir aqui. E este t vai substituir aqui. Aqui tem que tomar cuidado com as unidades. Tá? Se você vê este número aqui, está em radianos por metro. Então você vai ter que colocar esse x aqui em metro, senão a conta não dá certo. Então aqui vai ter que substituir 0,225 metros. Tá bom? Esse é o único detalhe que tem aí na hora de substituir, porque este número que está aqui tem unidades de radiano sobre metro. Se fosse radiano sobre centímetro, você substituía em centímetro. Então,
faz isso. Bom, esse era o último, só substituir todos os números e fazer a conta. O resultado é 1,92 milímetros. Depois vocês aí podem verificar essa conta se quiser. Tudo bem, esse é o tipo de exercício aí que a gente pode estar cobrando aí de vocês na prova, enfim, dessa parte. Tirar aí os parâmetros de uma equação. Então, vamos passar então para a outra parte aqui da aula, que é na natureza do som. Tá? Então, aqui eu deixei um texto, só para... Geralmente pensamos que em ondas sonoras que se propagam no ar, mas o som pode se propagar a través de qualquer gás ou líquido ou até mesmo a través do sólido. Tá? Então, o som, ele se propaga não somente no ar. Tá? Se você está no mar, embaixo da água, você escuta também, se bate duas pedras, você escuta. Tá? E a gente vai ver que a velocidade de propagação desse som, dessa onda acústica, ela vai depender do meio. Tá? Por exemplo, se é um líquido, você vai ver que essa velocidade de propagação é mais rápida que em um gás. Por que é mais rápida em um líquido que em um gás? ¿Por quê? Porque quanto mais perto estejam as moléculas, maior é a densidade. E como maior é a densidade, essa velocidade de propagação é maior. Porque se propaga mais fácil. Tem uma molécula mais perto da outra. Tá? Então, levando esse raciocínio, vocês sabem que então, uma onda acústica ou sonora vai se propagar mais rápido em um metal que em um líquido. Por exemplo, podemos pensar que no cone de um alto-falante vibrando para frente e para trás em um fluido como o ar ou a água. Cada vez que o cone, aquele cone, lá se move para frente, ele colide com as moléculas do meio e as empurra, tornando-as mais próximas entre si. Meio ciclo mais tarde, quando o cone se move para trás, o fluido tem espaço para se expandir e a densidade diminui um pouco. Essas regiões de maior e de menor densidade e, portanto, de maior e de menor pressão são chamadas respectivamente de zonas de compressões e rarefacções. O sea, a palavra compressão é variação da pressão e rarefacção é variação na densidade. Tá? Então, é muito importante essa variação de pressão e densidade para você ter a propagação dessa onda. Tal sequência periódica de compressões e rarefacções se propaga externamente ao alto-falante, como uma onda sonora longitudinal. A velocidade destas ondas depende das propriedades do meio. Uma análise termodinâmica da onda em um gás depende da temperatura e da massa molecular do mesmo. Para o ar a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, a velocidade dessa onda é 343 metros por segundo. Mas se você muda a temperatura, o meio isso muda. Vamos lá. Por exemplo, eu trouxe aqui uma tabela que ficou meio chata, mas é do livro do Halley. Você vem aqui, tem qual é a velocidade de propagação de uma onda no gelo. 331 metros por segundo. Então, no gelo, ela se propaga menor que no... Não no gelo, pessoal. Se fosse água assim, desculpem. A velocidade de propagação no ar a 0 graus Celsius, não no gelo. Isso é 331. Se já você aumenta a temperatura do ar para 20 graus Celsius, essa velocidade aumenta um pouco. Se você vê aqui outros materiais, aqui, hélio, no hélio tem a velocidade de propagação de 965 metros por segundo. No hidrogênio aumenta muito, é 1284. E agora você vê aqui os líquidos, tá? Então, agora sim podemos falar de gelo, não? Na água é 1402. Quando a água vira líquido, essa velocidade aumenta um pouco, 1482 a 20. Olha aqui que quanto é. A velocidade no ar era isto. 343. Agora na água é 1482. Tá? Então, se você vai se comunicar com uma onda sonora, é melhor fazer pela água que pelo ar. Uma onda água salgada aumenta ainda mais.
Se você está em um lago de água doce, a onda acústica é 1482 metros por segundo. Já na praia é 1522. Aumenta aqui quase mais de... Não chega a 100 valores, não. Dá 40 mais ou menos. 40, 30 metros por segundo a mais. E aqui você vê no sólido, né? Olha no sólido como aumenta muito. Olha aqui, no aço, 5.000. No alumínio, 6.000. No granito, que é uma pedra, 6.000. Tá? Então, parece que, eu não sei se vocês assistiram algum filme que o cara anda por um trilho lá de trem e ele quer saber se o trem vem, se o trem está chegando. Você pelo ouvido no ar não escuta, mas se você cola o ouvido no metal, dá para escutar melhor se o trem está vindo, porque oscila mais rápido. Na propagação pelo ferro é maior. Então, tem algum filme que eu vi fazer isso. Bom, e então eu ia deixar para o efeito Doppler. O efeito Doppler não é mais que a frequência de oscilação, ela varia quando um dos dois meios está se deslocando. E isso, por exemplo, você sabe isso quando você está vendo uma ambulância ou um carro de bombeiro, tá? O carro de você está parado aqui, certo? E aqui vem o carro. Quando ele está vindo para cá, você está escutando um som. À medida que ele está se aproximando, esse som varia um pouco. E depois, quando ele está se afastando, também varia. Isso que significa que a frequência que está chegando no seu ouvido depende da velocidade de essa onda, desse meio que está se propagando, que está se movimentando. Tá? Então, estas expressões aqui faz um resumo disso. Se você tem uma fonte em aproximação, o carro do bombeiro se aproximando, esta seria a velocidade dele. Tá? A velocidade do carro do bombeiro. E aqui você tem a frequência que era antes, caso o carro estivesse parado. Tá? Esta é a velocidade do som no meio, depende, no ar é 343 metros por segundo. E você vê aqui, não, se o carro está parado, isto é zero, e a frequência que você escuta é F0. Mas se isto se mexe, então esta frequência aqui aumenta. Você termina escutando uma frequência maior. Tá? Este é o caso que a fonte está se aproximando. Se a fonte está se afastando, é o contrário. Se ele está, na hora, esse quando está se aproximando, quando está se afastando, você escuta uma frequência menor. Tá? Então, esse efeito aqui chama-se efeito Doppler. Aqui na direita é o contrário. Aqui na direita, se o carro de bombeiro está parado e você fica correndo para ele, ou se afastando dele, também o efeito é quase o mesmo. Então, se você está afastando, correndo para ele, é assim. Esta seria a velocidade sua. Esta é a velocidade da onda no meio. E aqui é se você está se afastando. Ou seja, este aqui seria esta situação, você correndo para o carro. E esta aqui, esta situação, você se afastando. Então você viu aqui que aqui, de novo, se você faz isto, a frequência aumenta. E se você faz isto, a frequência diminui. Tá bom? E aqui embaixo, para curiosidade, eu deixei aqui qual é a frequência que a gente consegue ouvir. No ouvido de vocês, somente a gente consegue ouvir de 8 kHz a 20 kHz. Tá? Se você tem uma frequência aqui de 60 kHz, emitida por uma fonte, você não escuta nada. Tá? Porque o ouvido seu não consegue escutar isso. Tá? Então, igual, se você tem uma frequência aqui de 1 kHz, inferior a 8, você não escuta nada. Tá? E aí depende da pessoa. Tem pessoa que escuta um pouco mais alto aqui, entendeu? Mas a média
Entre 8 e 20 kHz é a frequência que a gente consegue ouvir, mais ou menos. Entre 8 ou 20, eu não sei porque eu coloquei esse 20 aqui, mas... Bom, pessoal, vamos então fazer algumas atividades com esse último lab, tá? Esto vai nos permitir você ver todo o que acontece com várias fontes. Então, essa simulação vai nos permitir não somente colocar um alto-falante, sino mais de um. E você ver, comprovar aqui o efeito fotoelétrico, alguns fenômenos que acontecem na sonda, já seja refração, reflexão, tá? Dispersão da onda, interferência, tá? Então são vários fenômenos que você pode estar vendo aqui nesse experimento de forma visual. Então, vamos lá. Ah, não, então, se você entra aqui nesta prática, tem que ter aqui o Java no computador. Ele não funciona online. Tem que descarregar ele e abrir. Só que já eu tinha feito isso. Esperem aí um momento. Pode ser que vai ficar... Tá, agora tenho que compartilhar com vocês esse. Java. Aqui. Me avisa se estão conseguindo ver ele. Ele não aumenta mais de tamanho, tá? Pessoal, estão conseguindo ver? Dá para ver sim, professor. Tá, então beleza. Então, pessoal, aqui tem, vamos parar aqui. Primeiramente, basicamente, tenho aqui uma caixa de som e uma mulher aqui que eu consigo mexer ela. A caixa de som eu não consigo mexer, tá? Agora, pessoal, vai ser um pouco chato, porque vai fazer barulho aqui para você ter uma ideia, tá? Tem um barulho, mas não tem de outra. Então, se eu chego aqui, áudio ativado, você vai começar a ouvir. Deixa eu ver uma coisa como. É melhor colocar alto-falante. Tá, eu não vou estar fazendo isso. Vocês escutaram aí que tem um som, certo? Ó. Vamos, vamos diminuir essa amplitude para que não atrapalhe tanto. Tá? Diminuir a amplitude. E a frequência aqui, deixa eu ver se coloco uma frequência menos... Tá. Tá, eu coloquei uma frequência para que não atrapalhe tanto. Lo que vocês estão ouvindo aqui agora é na posição da mulher, tá? Por exemplo, se eu coloco aqui, eu não sei por que não deixa reiniciar. Não me deixa reiniciar, peraí. Como se eu coloco ela aqui bem longe, eu não consigo afastar mais ela. Tá, vamos ver primeiro o efeito fotoelétrico. Vamos mover a mulher para que vocês vejam como varia a frequência. Ó. O que aconteceu? Tá? Vou mexer o efeito fotoelétrico, olha. Bueno, não aconteceu nada, espera aí.
Bom. Esse eu testei o efeito fotoelétrico antes de... O efeito Doppler. Bom, então, bom, aqui você pode estar variando essa frequência aqui da onda. Variando a amplitude e a frequência. Neste segundo aqui, você consegue medir, tá? Que a gente vai fazer depois algumas medições aí, tanto o tempo, tá? Como a distância. Se você vai medir alguma distância, tem que dar um pause aqui e vir aqui e medir, tá? Você pode estar midiendo aqui da mitad de esto até aqui ter uma ideia de quanto é estas duas linhas aqui. Eu achei que se mexiam. Elas se mexem porque você precisa delas, porque na hora que você vai medir, por exemplo, eu quero medir aqui o comprimento de onda. Vou medir de um ponto deste, teria que colocar a outra aqui, nesta posição mais ou menos aqui. Tá, então agora eu mostro a régua aqui e vejo mais ou menos quantas caras dá. 0,7 está em metro, não? Então tem 70 centímetros. Tá, entonces lo único que você pode estar midiendo aqui nesta parte de medir é o comprimento da onda e o tempo, para medir aí lambda e para medir o período. Outro fenômeno que acontece na sonda é a interferência. Ou seja, a interferência é quando você tem duas ondas de fontes diferentes que entram em contato. Tá? Então, aqui tem essa situação. Aqui eu consigo mexer a pessoa, por exemplo. Vamos aqui, que não dá a opção de reiniciar. Vê como variou, não? Ele ficou aqui. Tá? Por causa da interferência. Eu acho que é aqui onde você vê o efeito Doppler. Este aqui. Você vê quando eu mexo ele, se escuta que varia a frequência. Se coloco aqui é por causa da interferência. Tá, então esse é fenômeno de interferência. Então, aí, depois a gente vai ver amanhã, quando você vai estar... tem que ver esse fenômeno também, depende se você está fazendo uma obra aí de que seja um auditório, alguma coisa assim, tem que tomar em conta esse fenômeno também que podem acontecer. Agora, interferência por reflexão. O que é interferência por reflexão? A onda, ela bate em uma superfície, imaginem que isso seja uma parede. Tá? Aqui tem somente uma fonte.
Tá? Esto aqui como se fosse o eco, famoso eco, que a onda vai, solamente que no eco, geralmente o que a gente faz é que emite um pulso só, e aí ele volta, mas se tem ou seja, você está emitindo várias frequências juntas, então esse eco vai causar interferência, tá? Quando acontece aqui, né, nesta parte você consegue igual mudar a, a frequência aqui, a amplitude, e aí você tem aqui para medir a inclinação da parede. Olha que bacana está isto. Você tem a parede assim, menos inclinada, certo? Você sabe que a onda chega aqui e vai sair com este ângulo, não? Porque a onda ela vai ter uma reflexão, essa onda acústica. Então você pode estar mudando aqui o ângulo de inclinação da parede, por exemplo, aqui. Eu não sei se deixa mexer, não deixa mexer. A posição da parede também, tá? Você tem aqui a posição, tá? A única dificuldade que vi nesta parte é que não te dá os instrumentos para medir nem o tempo nem nada. Então, só para ver isso. Só para mexer aí para brincar com isso, não? Ou se a parede está muito pequena. Por isso, quando você tem um quarto muito pequeno e coloca música muito alta, tem uma acústica péssima. Porque o que acontece é que aí tem muita interferência. Né? Acontece isso. Tá? Se você diminui um pouco a amplitude, aparentemente não faz tanto esse fenômeno. Só que quase que será a amplitude. Não? Esto es un pulso solo, una onda solo. Ela vai, entendeu? Entrou por aqui, vai se refletir. Para que vocês vejam o fenômeno da... Vamos inclinar mais esto. Não, assim. Ela vai chegar, vamos meter um pulso, ela vai chegar e vai se refletir para cá. Só que a amplitude está muito... E esta parte, este é o último que... Pessoal, vou passar um pouco das 40, tá? En esta parte es porque lo que você ven que la importancia de una onda mecánica de un medio, este reloj que está aquí es a presión de ar, tá? Então, aqui você tem, podemos escutar, reiniciar, remover a caixa do ar. Tá, peraí. Olha como começa aqui a diminuir, a pressão está diminuindo, ó. Só a pressão. Está fazendo um vácuo. Diminui a pressão, tá? E quando zera, a pressão é zero, pronto. Não tem mais como se transmitir o som. Tá? Imagina aqui a Terra com muito ar e na Lua sem ar. Não tem som. Tá? Eu achei muito interessante esta parte. Então, agora vamos estar adicionando ar. Ó. Não conseguimos ouvir nada ainda. Agora está. Começou a ter alguma propagação aqui. Bom, pessoal, então
Ou seja, na parte teórica da aula, o que eu tinha hoje era para trazer era essa parte aí para você entender o que era uma onda acústica, alguns fenômenos aí usando esses simuladores, tá? Não, o que eu quero fazer depois na segunda hora, eu queria que vocês me dissem aqui e que é o que vai a partir das medições que pega da onda, você conseguir escrever a equação da onda, tá? Então vamos fazer aí algumas, eu vou colocar para você o simulador, eu vou colocar a expressão, tá? Lembre que tem um slide lá que eu passei esta fórmula, mas ômega tem aqui mais la fase. A gente vai considerar esta fase aqui sendo certo. Então eu quero que vocês consigam montar essa equação assim. Quando o que eu estou falando de montar a equação significa que você tem que calcular na onda estes valores aqui e você escrever ela, tá certo? Então isso é o que a gente vai fazer aí depois, vai ser mais prático. Depois a gente vai voltar com uma atração um pouco, 21h05 mais ou menos voltamos. Beleza? Vamos fazer intervalo então. Tá certo? Então depois do intervalo a gente vai fazendo atividade prática para vocês medirem e montar a equação, beleza? Então vamos fazer intervalo, pessoal.